no livro, no primeiro livro das Sagradas Escrituras, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que é Gênesis, capítulo 7. Recebi o convite, para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. O pastor mandou uma mensagem para mim, me fazendo um convite, já faz algum tempo. E eu entendo que nós estamos debaixo da submissão do Senhor. E o tempo é dele. E aprova o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Eu quero te convidar a ler a palavra de Deus juntamente comigo no capítulo 7 de Gênesis, no verso de número 1, que diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Você pode sentar glorificando, exaltando ao Deus Todo-Poderoso que está presente neste lugar. Foi me passado que o culto é o culto da família. E o Espírito me conduziu a trazer essa mensagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 7, no verso 1, para falar sobre um homem que teve o seu diferencial diante de uma terra corrupta. E nós podemos tirar um tema para essa mensagem: minha família na arca da salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós sabemos e temos vivido tempos difíceis na face da terra. Tempo de corrupção, tempo de violência, não é verdade? No início do capítulo 6, se nós formos ler aqui, nas Sagradas Escrituras, nós vamos nos deparar com a palavra que diz que os homens eles estavam se multiplicando na face da terra, e eles viram mulheres que eram formosas e eles tomaram-as para si. E o Senhor, diante
é a disjuntora com Adão. Mas eles caem, eles pecam. E como já foi falado, hoje não somos salvos porque merecemos. Somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E aí, irmãos, o Senhor cria o homem juntamente com a sua esposa. Mas eles decidem pecar, cair, se inclinar para o pecado, se inclinar para a desobediência. E aí existe toda uma consequência. E quando a gente fala de família, como eu estava falando, eu gosto muito de falar, sabe por quê, irmãos? Porque sem Jesus não há salvação. E sem família não há base. A família foi, é e continuará sendo a instituição do Senhor. E ela não é um fracasso, como muitos pensam por aí. A família é um projeto de Deus. E é um projeto que deu certo. Aleluia. Por isso estamos eu e você aqui. Porque nós viemos de uma família. Aleluia. Interessante é que o Senhor já havia avisado. O verso 7, no capítulo 4 de Gênesis. O Senhor, ele vai dizer a Caim: se procedesses bem, não é certo que seria aceito? Deus está falando da oferta de Caim. Porque Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E ele vai dizer assim para Caim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Sabe, irmão? Deus nos ajuda quanto a tudo que precisamos. Mas dominar os nossos desejos, dominar a nossa vontade, dominar as nossas emoções, cabe a nós. Não é Deus que tem que fazer. Somos nós que temos que dominar as nossas vontades. Somos nós que devemos dominar os nossos desejos. Não diferente dos dias de hoje. Deus, ele contemplava o comportamento da humanidade. E a Bíblia vai falar que Deus não se agradava com aquilo que ele via. Aleluia! E quando Deus olha e não se agrada, ele decide exterminar a humanidade da face da terra. É isso que diz o verso 7. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. E o texto vai dizer que Deus se arrepende, mas no sentido que o Senhor, ele se entristece com a conduta e ele se entristece com o pecado da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então ele decide acabar de uma vez por toda com a humanidade.
A gente não é daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. Nós somos peregrinos dessa terra. Nós viemos do pó, para o pó tornaremos. E um dia iremos morar com o Senhor nas regiões, na cidade celestial, junto com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Noé, ele tinha uma conduta diferenciada. Muitas das vezes ouvimos algumas pessoas dizer que não dá para não se contaminar. Mas eu quero dizer para você que nós somos separados. Quando o Senhor, ele nos chama e diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele está querendo dizer para mim e para você: seja separado deste mundo corrupto. Tenha uma vida diferenciada. Tenha uma vida que agrade a minha vontade. É isso que Deus está falando para mim e para você. E é isso que Noé tinha. Aleluia. Aleluia. Noé, ele tinha uma vida diferenciada dos demais que estavam vivendo naquela época. Noé não era diferente de mim e de você, irmãos. A sua família não era diferente de mim e de você. Certamente ele era suscetível aos mesmos desejos que eu e você temos. Ele era suscetível às mesmas dificuldades que eu e você enfrentamos. Mas o diferencial é que Noé, ele não cedeu às suas próprias vontades. Aleluia. Noé, ele buscava um relacionamento com Deus, um compromisso com Deus, um posicionamento com Deus. Aleluia. Glória a Deus. O texto vai dizer, irmãos, que Noé, ele andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E é isso que eu vim aqui para falar para você. Vale a pena andar com Deus. Aleluia. Noé era íntegro. Ele tinha um relacionamento íntegro com Deus. Sabe uma coisa que eu aprendo? E uma vez eu fui a um lugar e eu trabalho com famílias, sou agente de saúde, e eu fui visitar uma casa. E quando eu cheguei lá, havia um homem que estava ministrando uma palavra na televisão daquela casa. E ele falou algo, irmãos, que me impactou. Pastor Lucinho, ele falou o seguinte: o que você quer fazer no céu? Por que você está querendo ir para o céu? Porque você vai chegar lá no céu e vai dizer: Deus, legal aqui, muito maneiro aqui, mas não é isso. Se você não tem relacionamento com Deus aqui, para que você quer ir para o céu? Deus, aleluia. Começa aqui. O relacionamento com Deus começa aqui. Eu preciso ter sede de buscar o Senhor. Eu preciso ter sede de me alimentar da palavra dele. Eu preciso ter sede do Espírito e da presença de Deus. Deus que me está, aleluia. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ter relacionamento com Deus aqui na terra. Eu não quero obedecer, eu não quero me render, eu não quero me inclinar a fazer a vontade de Deus. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que quando Deus quer exterminar a humanidade, quando Deus quer acabar com todos, Ele vai chamar a Noé e Ele vai dar uma ordem àquele homem, e Ele vai dizer para ele: construa uma arca com todas as descrições que eu te ordenarei. Sabe, deixa eu compartilhar algo com você.
costumo dizer que todos nós temos uma história. Muitos de nós temos uma história de rejeição. Muitos de nós temos uma história de dor. Muitos de nós temos uma história de perda. Mas eu quero dizer para você, você não é uma obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você é um povo adquirido, escolhido, sacerdócio real. É Deus. A tua família, irmãos, ela é importante para Deus. Aleluia! Deus é lindo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos aqui de qualquer maneira. O Senhor projetou a nossa existência. Davi, ele vai dizer no Salmo de número 139: eu fui formado, tecido no ventre da minha mãe. Deus já me conhecia quando eu ainda era informe. Todos os meus dias estão escritos no livro do Senhor e determinar o teu dia. Os teus dias estão escritos no livro do Senhor. Aleluia. Aleluia! Não pense que você chegou a este mundo de qualquer maneira. O profeta Jeremias, e eu não sei por que Deus está falando assim, porque não era isso que eu tinha pensado em ministrar. Quando o Senhor chama o profeta Jeremias, ele veio de uma linhagem sacerdotal. Vê se você consegue entender. Mas Deus, ele chama Jeremias e ele vai dizer assim: olha, antes de sair da nada, eu te chamei. Ah, Deus filho. Deus, aleluia. Eu te escolhi, profeta às nações. Eu não sei se você está entendendo, porque Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu te escolhi. Não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi ninguém, fui eu. Eu te escolhi, eu te escolhi, eu te gerei no ventre para ser profeta às nações. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Deus tinha um propósito na vida de Noé, como tem na minha e na tua vida também. E esse propósito não começou na vida de Noé quando o Senhor ordenou para que ele e a família dele, para que ele construísse a arca. Não foi nesse momento. Ou quando o Senhor o mandou entrar com a sua família na arca. Também não foi, irmão. Deixa eu te falar para você. O propósito foi quando ele nasce. Lembra? Adão e Eva pecaram, caíram, foram expulsos. E aí, a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. Mas olha que tremendo. Quando Noé nasce, e eu amo muito porque Deus, ele é lindo, ele trabalha de maneira extraordinária. Quando ele nasce, o seu pai, olha a importância de você, varão, de você, sacerdócio da sua casa. Olha a importância da tua palavra profética na vida da tua família, dos teus filhos. Diz a palavra que o pai de Noé, ele libera uma palavra profética sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 5, no verso de número 29, diz assim, de Gênesis: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará do nosso trabalho e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Havia uma palavra profética sobre a vida de Noé, liberada por seu pai. O texto da palavra de Deus, no capítulo 5, no verso de 28 a 29,
Senhor. Aleluia. Qual palavra profética temos liberado para a nossa família? Qual palavra profética temos liberado sobre a vida dos nossos filhos? Salmo de número 127:3 vai dizer: os filhos são herança do Senhor, o fruto do nosso ventre é o nosso galardão. Ele deixa eu falar algo para você: não é o seu trabalho, não é a sua casa, não é o seu carro do ano, não é a sua moto, não é ninguém, é a tua família, o bem maior que você possui. Aleluia! É a tua família. A tua maior herança é aquilo que foi gerado no seu ventre. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você cuidar. Aleluia! Tem pai aqui liberando palavra profética para os filhos. O verso 4 vai dizer assim, ó: como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que se faz com uma flecha? O que o guerreiro faz com uma flecha, irmão? O guerreiro, ele lança a flecha, ele impulsiona. Os teus filhos, eles são como flecha na mão do arqueiro. Eles são impulsionados para viver o propósito de Deus nessa terra. Oh, aleluia! Se não tem sido, precisa ser, irmão. Aleluia. O verso 5 vai dizer assim, ó: feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Sabe por quê? Não estará sozinho. Aleluia. Não estará sozinho. Tem alguém para guerrear. Tem alguém para guerrear. Eu tenho 2 filhos. E eu tenho certeza que se alguém intentar o mal contra a minha vida ou contra a vida do meu marido, eu tenho certeza que eles vão à frente para guerrear ao nosso favor. Aleluia. Gênesis 5. Enoque gerou a Metusalém, Lameque e a Noé. Um legado de vida, irmãos, e um diferencial diante do Eterno. O verso 24 vai dizer que Enoque andou com Deus e já não era mais porque o Senhor o tomou. Gênesis 6, no verso 9, parte B, vai dizer: Noé andava com Deus. Sabe o que é isso, irmão? Vê se você consegue entender. O bisavô de Noé, Enoque, já não vivia mais, mas o legado ainda subsistia através do seu bisneto Noé. A promessa que Deus prometeu lá atrás, hoje está sobre a tua vida. Enoque já não vivia mais. Enoque já não podia ver, mas quem estava na terra pode ver o legado. Eu e você hoje podemos ver o legado que Enoque deixou na vida de Noé. Aleluia! Você está entendendo isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, a promessa de Deus estará de pé na tua vida através dos seus. Você pode não estar mais aqui, mas quem tiver verá a fidelidade do Eterno através de sua palavra em sua vida, na vida da tua descendência, na vida da sua família. Vale a pena andar com Deus. Deixa eu te contar algo aqui que o Senhor falou comigo agora. Eu não vim do berço de ouro. Não fomos criados no Evangelho. Mas uma vez uma amiga minha falou assim, eu gosto de falar, irmãos, porque a gente precisa falar das experiências que nós vivemos com Deus. Falar de Moisés é mole, falar de Josué é mole, mas eu preciso falar de mim, de você. Precisamos testemunhar do poder de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa descendência. E uma amiga chegou perto de mim e falou: eu tenho um legado. Na minha família, uns são pastores, outros são intercessores. A minha avó era mulher de oração. Aleluia. Tenho primos evangelistas. E aquilo vem com uma flecha no meu coração. Não quero
de mim, de uma linhagem, sabe? De um legado. Mas eu olhei para Deus e eu falei assim para Deus: Senhor, e eu? Que legado? De onde eu vim? Que legado? Que legado deixaram para mim? Sabe o que Deus falou para mim, irmãos? Começo por você. Aleluia. Eu começo por você. Através de você eu quebrei algumas maldições que precisavam ser quebradas na sua família. Através de você, é através de você que eu vou frutificar. É através de você que eu vou fazer. E quando eu vejo o meu filho falando, pregando, testemunhando, eu vejo a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Aleluia! É assim que Deus faz, irmãos. E aquilo que Ele promete. Hoje eu tenho um irmão que é pastor. E eu falo: Deus, como Tu és lindo. Nós não viemos, irmãos, de berço de ouro. Não fomos ensinados a temer a Deus, a obedecer a Deus. Mas sabe o que eu aprendi? Não, o importante não é como começa, é como termina. É como termina. É como termina. Não é o teu passado. Não é o que você fez de errado. É o que você decide fazer daqui pra frente. É o posicionamento que você quer agora ter diante de Deus aqui pra frente. Queremos deixar bens materiais para os nossos filhos. E eu quero dizer para você, não que isso não seja relevante, mas eu quero dizer para você: se preocupe com o legado que você quer deixar para o teu filho. Deuteronômio 6, eu gosto muito desse texto. Eu vou ler só um trechinho de como que nós devemos nos comportar na educação dos nossos filhos. Talvez você diga para mim assim: irmã, mas Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento. Jesus veio no Novo. Mas Jesus, ele fala assim: eu não vim para abolir a lei, eu vim para fazer cumprir. Aleluia. E uma vez eu falando com Deus, porque eu recebi uma palavra do Antigo Testamento, e eu falei assim comigo mesmo: eu vou perguntar a Deus se essa palavra se estende até a minha vida. E antes mesmo que eu perguntasse, o Senhor falou para mim assim: ó, passarão os céus e a terra, Aleluia. mas a minha palavra jamais passará. Glória a Deus. E Deuteronômio, ele vai dizer assim, ó: ouve, ó Israel, no verso 14 do capítulo 6. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no coração, no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe por que Deus está falando, irmãos? Porque Deus está dizendo assim, ó: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ele está dizendo, ó: é deitado, é comendo na mesa, é se levantando, é nos umbrais da porta. A palavra tem que estar diante de você. É isso. Nós queremos ensinar muitas coisas aos nossos filhos. Mas deixa eu te falar algo. Eu vi uma situação na minha igreja esses dias, na igreja que eu congrego, eu comentei com meu esposo. Porque eu sou de uma geração onde as crianças, muitas das vezes, nem que eles queriam obedecer. Muitas das vezes eles tinham medo mesmo. Muitas das vezes tinham medo dos pais. Mas se posicionavam. E eu estava vendo uma situação onde estávamos no templo e a criança
irmãos, rever nossos conceitos. Porque há uma diferença em levar a criança no caminho, ao caminho, ou ensinar no caminho. A Bíblia aqui está nos dando a direção. É sentado na mesa. Você vai inculcar. Você vai falar da palavra. Vai falar de quê, irmão? Da palavra. É sentado em sua casa. É andando pelo caminho. É deitando, é se levantando. É nos atarás na tua mão. E te serão por frontal entre os teus olhos. Ou seja, aqui na testa. Escreverás nos umbrais da tua casa. Para que você possa ver. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Porque criança é inteligente. E a cabecinha deles está fresquinha. Para eles guardarem o princípio da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Ainda está sendo moldado o cérebro deles, o entendimento deles. E a gente precisa deixar a palavra ser alimento para a vida das nossas crianças. É interessante, irmãos, que Deus vai revelar a Noé o que ele iria fazer. E ele vai dizer: olha, eu vou destruir, mas faz uma arca. Construa uma arca com as medidas que eu vou te dar. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que Deus não revela os seus segredos para qualquer pessoa. Ele só revela os seus segredos para quem prioriza viver um relacionamento de intimidade com Ele. Sabe? Deus, Ele não é como nós, homens, que muitas das vezes expomos as nossas vidas, muitas das vezes nas redes sociais, muitas das vezes expomos a vida dos nossos filhos, expomos nosso casamento. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje. Se preserve. Preserve a sua casa. Aleluia. Preserve seus filhos. Preserve a sua família, que é o seu bem maior. Sabe? Não faça isso. Não exponha nas redes sociais a sua família. Sabe por quê, irmão? Não exponha as suas emoções nas redes sociais. Sabe por quê? Porque nas redes sociais tem pessoas que aplaudem a sua vitória, mas também tem muitas que aplaudem a tua derrota. Então você precisa estar atento. Você quer expor a sua vida? Você quer expor o seu relacionamento? Você quer expor o seu casamento? Vai pro teu quarto e fala em secreto com o teu pai, porque é o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia! É isso que Jesus ensinou. Sabe, irmãos? Deus estabelece uma aliança com Noé. E é interessante porque Deus, ele é fiel à sua palavra. E a gente precisa entender que as alianças, elas são estabelecidas por Deus com homens e tem propósito de salvação. E a aliança que o Senhor estabeleceu com Noé tem chegado a mim e a você, a nossa família. Vale a pena ser fiel a Deus. O verso 22 vai dizer que Noé não hesitou em obedecer ao Senhor. E a primeira coisa que eu observo aqui, irmão, é que a gente precisa aprender a obedecer. E como é difícil obedecer. Porque a obediência, irmão, ela vai gerar algumas coisas sobre a nossa vida. Provisão. A obediência, ela vai gerar provisão para a nossa casa, para a nossa família. Irmãos, deixa eu falar para você. Nós vamos passar por uma necessidade. Nós vamos passar por momentos difíceis. Mas eu deixo dizer para você, o Senhor é o Deus Jeová Jireh. Deus,
dela não vai faltar. E o azeite da botija não acabará. Aleluia. Obediência e provisão. Obrigado, meu Deus. Deus, a obediência gera provisão. Eu não sei como está o seu celeiro, eu não sei como está a sua despensa, mas eu quero dizer para você, se você se inclinar para a obediência em Deus, o Senhor proverá na sua vida. Proteção. O Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou melhor, na sombra do Onipotente, vai habitar no seu esconderijo. Habitar no hebraico, irmão, significa permanecer. Então, se você está debaixo das potentes mãos do Senhor, debaixo da sombra do Onipotente, você estará guardado no seu esconderijo. É necessário, irmão, que você obedeça para que a proteção de Deus chegue até você e até a tua família. Aleluia. Livramento. A obediência vai gerar livramento. O Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Segurança. O Salmo 46 vai dizer: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente em meio à tribulação. Glória a Deus. Moisés, Aleluia. Noé entra juntamente com a sua família na arca. E todos os animais que o Senhor ordenou que ele colocasse. Dentro da arca havia proteção. Glória a Deus. Quando Noé está ali, e passa-se o tempo do dilúvio, e o dilúvio vem, somente Noé e a sua família pôde perpetuar, porque foi obediente à voz do Senhor. Eu não sei se você está entendendo isso. A obediência gera salvação para nós e para nossa família. Para nós e para nossa família. Deus fez uma aliança com Noé. Glória a Deus. Acabaram-se as águas, repousaram-se as águas. Noé, então, Deus vai ordenar que Noé então saia da arca. E Deus diz para Noé: eu não destruirei mais a humanidade com água. E sabe que Deus coloca como uma aliança? Um arco-íris. É por isso que quando você vê chover e fazer o sol imediatamente, aparece o quê? O arco-íris. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Através de Noé, eu tenho uma aliança com você. Através de Noé, eu estou cuidando de você. Através de Noé, eu estou protegendo você. E todas as vezes que você olhar para o céu e você ver o arco-íris, você vai entender que eu velo pela minha palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A fidelidade e a obediência de Noé e a sua determinação em seguir as ordens de Deus resultaram na proteção da sua família e na continuidade da criação. Eu e você estamos aqui porque um dia um homem achou graça do Senhor dele. Um homem alcançou favor de Deus. Deixa eu te falar para você. Apesar do caos que tinha dentro da arca, com tantos animais, com mau cheiro, com tanto ruído, dentro da arca tinha vida, fora da arca tinha cheiro de putrefação e silêncio da morte. Nós decidimos o que nós queremos: estar dentro da arca ou fora da arca, com a nossa família na arca da salvação ou fora dela. Essa é uma escolha que só nós podemos fazer. O que Deus podia fazer, Ele já fez, que foi dar o seu Filho único para que nenhum de nós perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Eu não sei se aqui nessa noite
tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E eu não estou falando para você de que você errou, falhou, pecou. E não estou falando que isso não importa diante de Deus. Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo para você que hoje é a oportunidade que Deus está dizendo para que você e a sua família entre na arca da salvação. Porque aqui tudo o que você vê é passageiro. Mas um dia o Senhor nos chamará e dirá: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança a terra que eu vos preparei. Então, nós decidimos aonde queremos morar. Ter uma vida sem Jesus talvez seja fácil. O problema não é ter uma vida sem Jesus. O problema é perdê-la sem Ele. Porque enquanto a vida, há esperança. Aqui é o tempo da nossa decisão. Porque depois que o fôlego de vida for retirado de nós, a gente já não tem mais oportunidade de escolher o caminho que nós queremos seguir. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Eu agradeço a minha oportunidade em nome